Bom dia, igreja de Deus. Toda a paz, a graça, o amor dele habitem ricamente no coração de cada irmão, cada irmã, cada família. E que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida. E que Cristo Jesus seja realmente o Senhor da nossa vida. Nosso tema hoje é Jesus é Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui neste local que foi consagrado ao Senhor para a adoração, para o louvor, para a comunhão da sua igreja, Pai, e que possamos ser gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a qual fez todas as coisas concernentes à sua vontade e, por fim, entregou a sua vida como um aroma agradável, sacrifício vivo ao Senhor. Ele morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e 40 dias depois ele ascendeu aos céus e sentou à destra do Senhor, a qual agora intercede por nós e guia os nossos passos a Deus. Nós queremos ser gratos ao Senhor por isso. Jesus é o nosso Senhor, e que isso seja uma verdade, Pai, no nosso andar, no nosso caminhar, na nossa vida, e que possamos glorificar o Senhor com o nosso testemunho. 10 dias depois, a igreja foi estabelecida no dia de Pentecostes, e mais de 3.000 pessoas foram convertidas ao Senhor, sendo imersas nas águas, arrependidas de seus pecados e crendo e confiando que Jesus é o Filho do Senhor, a qual também é a nossa confissão. Jesus é o Filho do Senhor, é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nos abençoe, Pai, nesta mensagem, Pai, e que Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos fazer compreender, colocar em nossos corações e aplicar, Pai, no nosso dia a dia, para o Teu nome seja glorificado. Em Cristo te oramos, hoje e sempre. Amém. Irmãos, continue em Filipenses capítulo 2, uma carta excepcional do apóstolo Paulo, e ele estava preso, né? Preso. Mas a palavra de Deus não está presa, certo? Os homens podem até nos prender. Precisamos estar preparados também para isso, porque esses homens, mulheres, no princípio da igreja, sofreram amargamente por sua fé. E todos que realmente são piedosos e vivem piedosamente neste mundo, podem e devem ser perseguidos em oposição à nossa fé. A nossa fé incomoda, porque nós queremos servir a um Deus da luz, da verdade, e isso incomoda o mundo que vive pela mentira, pelo engano, pela corrupção, pela maldade, e nós somos diferentes. Não porque nós somos bons, bom é Deus, mas Ele nos dá essa liberdade de sermos como Ele é. E eu espero que essa mensagem possa te ajudar, irmão, irmã, a ser fiel, em qualquer situação. Não importa o que você sofra, porque um dia você vai estar com o Senhor Jesus. Este mundo vai ter fim, e pode ser a qualquer momento. É importante que nós estejamos fiéis. Eu gosto sempre de fazer uma introdução, depois entrar com a palavra e depois fazer uma aplicação. Vamos ter aqui algumas reflexões sobre esse tema. Jesus, sendo Senhor, é o exemplo perfeito para os seus servos. Nós somos os servos de Cristo, amém? Nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos, nós precisamos andar na luz, como Ele é luz, e não nas trevas, do pecado, do engano, da maldade, da intolerância, do ódio, da amargura, da mentira. Essas coisas nós sepultamos quando nós somos imersos nas águas. Morreu a velha pessoa e renasceu uma nova criatura que foi lavada pelo sangue de Jesus.
Primeiro, como discípulos do Senhor Jesus, qual o sentimento nutrimos em nosso coração em relação ao próximo, as pessoas que nos rodeiam, que nós relacionamos, e também a Deus? Qual sentimento nós nutrimos em nosso coração? Pensemos. Pense agora rapidamente. As pessoas que você convive todos os dias. Segundo, vivemos num mundo dominado pelo pecado, onde enganar se tornou a regra e não a exceção. É fácil demais enganar. E é fácil demais também mentir com relação a alguma coisa. Qual a nossa postura diante dessa anomalia? Porque quando nós somos imersos nas águas, morreu a velha pessoa, o velho homem, a velha mulher, e nasceu uma nova criatura, que agora vai andar na verdade. Porque Jesus andou na verdade, e Ele é a verdade, o caminho e a vida. Se nós estamos neste caminho, então nós vamos ver pela verdade. 3. Na sua passagem na terra, Jesus foi humilde. Humilde. Que é a característica natural cristã. Ou seja, nós precisamos ser como o nosso mestre. Certo? Como servos dele, nós exercemos no nosso andar, no nosso dia a dia, a humildade, assim como Cristo Jesus, quando esteve entre nós, andando entre nós, na carne, ele demonstrou. 4. Jesus se esvaziou completamente quando assumiu a forma humana. Ele era Deus nos céus, estava lá na criação, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, né? Façamos, está no plural, né? Façamos o homem à nossa semelhança. E ele estava lá no início, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, e ele criou o mundo, criou o homem e a mulher, e ele nos colocou neste mundo para glorificar o nome dele. E você tem glorificado o nome dele? Ao nos render a Cristo, nos esvaziamos do orgulho e da vaidade humana. Isso nós fazemos morrer. Não tem mais orgulho em nós, orgulhosos, ou a vaidade que tem imperado neste mundo. 5. Jesus passou por momentos inimagináveis de humilhação na mão dos pecadores, antes de ser morto. Foi flagelado, tomou tapa na cara, foi cuspido, foi escarnecido, tudo para nos salvar. Muitos o rejeitam, pois não concordam que Deus possa passar por essas coisas. Um Deus sendo maltratado, esbofeteado, cuspido na cara. Que Deus é esse? 6. Funcionando? Está normal? Bom, Jesus se dobrou ao desejo do Pai. Ele se dobrou como um filho. Mas ele tem a mesma essência do Pai, porque ele é Deus. Amém? Jesus é Deus, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. E lembrando que o Espírito Santo está entre nós. Porque ele desceu quando Jesus subiu. E ele rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito, que agora habita em nós. E será que nós temos entristecido ou alegrado o Espírito que habita em nós? Temos dobrado os nossos joelhos espontaneamente diante do Pai? Ou temos sido arrogantes? Que agora eu sei alguma coisa, agora estou numa posição? Ou nós temos nos dobrado espontaneamente ao Senhor? Lembrando que no dia que Jesus voltar, todo joelho se dobrará. Todos. Reis, governadores, presidentes, todos vão se dobrar. Vamos dobrar os joelhos agora, curvando-se
ao Senhor Jesus. E sétimo e último, nossas atitudes glorificam o nome de Deus? O seu falar, o seu andar, o seu agir glorifica ou mancha o nome de Jesus? Vamos pensar nessas coisas. Filipenses 2, 5 a 11, vamos ler novamente. O que diz a palavra em relação a todas essas coisas que eu trouxe para os irmãos e a igreja? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o nosso sentimento tem que ser igual de quem? De Jesus, nosso Senhor. Se é diferente, tem algo errado. 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que é usurpação? É fraudar. Ele não fraudou, porque nele havia verdade. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecendo em figura humana. O Deus se encarnou, se tornou homem, se esvaziou da sua glória, da sua majestade, e andou entre nós, porém em graça e verdade. 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobre a maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos rejeitam Jesus, inclusive os judeus. Naquela época e hoje também estão esperando o Messias ainda, mas ele já veio, já fez o seu trabalho, já entregou por nós, já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus, já está à destra do Pai e está pronto para vir. E quando ele vier, acabou, irmãos. Deus nos dá a oportunidade do arrependimento e da mudança, é agora. No dia que se chama hoje. Hoje é o dia da mudança. Até aqui eu fui infiel. Até aqui andei no pecado. Até aqui estou falando palavras torpes, sujas. Estou participando das rodas dos escarnecedores. Hoje tem um fim, porque Jesus está prestes a voltar. Então eu vou mudar a minha vida, a direção da minha vida. Eu não tratava bem a minha esposa, a partir de hoje eu vou tratar bem a minha esposa. Eu não trato bem o meu marido, hoje, a partir de hoje, eu vou tratar bem o meu marido. É mudança, transformação, e não ficar, eu sou assim mesmo. Mas se eu falo assim, eu não confio no poder de Deus, de transformar vidas. E Deus pode transformar qualquer vida. Amém? Deus é poderoso para transformar o mais vil pecador em um justo filho de Deus. Basta você reconhecer que errou, que está errando, dobrar seus joelhos, pedir perdão a quem quer que seja e a Deus, e mudar, e ser transformado por essa palavra. E a palavra de Deus é quem? É Jesus. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que faz mudança na nossa vida. Primeiro, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus sentiu em si mesmo o desejo de agradar a Deus em tudo que ele fizesse. Nós temos esse sentimento? Em tudo que nós fazemos, nós vamos agradar a Deus? Ou temos coisas na nossa vida que está escondida, ou da igreja, ou dos irmãos, ou do patrão, ou da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ou dos pais, precisamos esconder? Coloque isso na luz, porque Deus é luz, não é trevas. Então nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, versículo 5 aí, né? Jesus é Senhor porque guia os nossos sentimentos a fazer a vontade de Deus segundo a sua vontade.
Se o nosso sentimento é o mesmo de Jesus, ele nos guia a fazer toda a vontade de Deus. 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus, irmãos, é o Senhor, porque nele não há fraude, nele não há falsificação, e nele não há defraudação. Como naqueles que enganam o povo, desde a antiguidade até hoje, usam a palavra de Deus, a verdade, e mentem, e enganam as pessoas, e oprimem as pessoas, e escravizam as pessoas. Mas pelo contrário, em Cristo nós temos liberdade. Ele nos libertou para andarmos livres, não em libertinagem, que é diferente, em liberdade para fazer a vontade de Deus. Não há arrogância ou soberba em Cristo Jesus. Na verdade, é a simplicidade, ele é autêntico, é a mesma pessoa, sempre foi e sempre será. E ele é a integridade. Ou seja, nós somos simples. Simples não tem a ver com roupa, com casa que você mora. Tem a ver com a sua maneira normal de tratar as pessoas, não com arrogância, com o nariz empinado, mas você lidar com todas as pessoas da mesma forma. Trata o patrão e o servo da mesma forma. Nós somos autênticos. Somos uma pessoa aqui e a mesma em casa, a mesma no trabalho. E nós somos íntegros de coração. Precisamos ser. 3. Jesus antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, versículo 7. Jesus é Senhor porque nele há humildade a ser seguida. Provérbios 15, 33 diz: a humildade precede a honra. Ele foi humilde como um servo, andando, porém, entre nós, cheio de graça e de verdade. O que é humildade? Humildade é reconhecer o seu lugar diante dos homens, diante de Deus. Simplicidade. Que você está sempre pronto a aprender e ouvir e respeitar as pessoas. Versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. A gente não imagina o que é morrer numa cruz. É terrível. Terrível. E Jesus passou mais ou menos 6 horas agonizando numa cruz para dar a sua vida por nós. O que nós temos feito por Ele em agradecimento? A nossa vida é 100% dele? Ou é 90%, ou é 50%, ou é 10% da nossa vida é dele? Jesus é Senhor porque primeiramente Ele se humilhou, obedecendo todo o desígnio de Deus. Olha o que diz Atos 8, quiser abrir lá. Atos 8, 32 e 33. Diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Olha só, Jesus não tem justiça para você neste mundo. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Por causa de nossos pecados, das nossas transgressões, Ele foi crucificado e morreu por nós. E sofreu açoite, zombaria, escárnio e morte de cruz. Será que isso nos toca? Ou ficou algo comum? Normal? Não pode ser, irmãos.
E isso tem que fazer diferença na nossa vida. Assim como nós vimos na aula, que o irmão Samir deu, e citou Atos 2, 42 a 47. Por que os irmãos ofertavam liberalmente? Não seria isso? Eles entenderam quem é Jesus. Eles entenderam o que Jesus fez por eles. E eles entenderam que essa vida aqui não é nada comparada com a eternidade junto ao Pai. Não é nada. A verdadeira vida, irmãos, é ao lado do Pai eternamente. No céu, onde não há corrupção, maldade humana, mentira, corrupção e por aí vai. Não tem essas coisas lá. Isso não habita em Deus. Versículo 9. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Só há um nome pelo qual podemos ser salvos. Qual é o nome? Jesus, nosso Senhor. Jesus é Senhor porque na sua humilhação, primeiro ele foi humilhado, depois foi exaltado. E muitos querem primeiramente ser exaltados e não querem ser humilhados. Olha o que diz João 13, 31 e 32. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificar imediatamente ao Senhor. Antes disso, tomou uma bacia, antes dessa passagem aí, em João 13, ele tomou uma bacia e uma toalha. Para quê? Para lavar os pés dos apóstolos. Então, o Senhor se dobrou, se humilhou numa posição de servo, porque só o servo, os piores servos na época, escravos, é que lavavam os pés dos seus senhores. Os piores escravos da casa. E ele fez isso por nós. E continua fazendo, lavando os nossos pés e todo o nosso corpo do pecado. 10, versículo 10, Filipenses 2. Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é Senhor porque na sua glorificação, Ele está acima de todos. Ele é o Senhor. Quem está acima de Jesus? Romanos 14, 11, 12 diz assim: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, mesmo que os homens hoje arrogantes não queiram, o joelho vai puxar para baixo. Quando Jesus se apontar na glória e os anjos vierem com ele, o joelho vai dobrar. Amém? Vai dobrar, querendo ou não, porque Ele é o Senhor. E toda língua dará louvores a Deus. Versículo 12, de Romanos 14. Assim, pois, cada um de nós dará contas a si mesmo a Deus. Irmãos, Deus é onisciente. Ele sabe. Sabe? Se eu odeio, se eu maltrato, se eu falo mal, se eu roubo, se eu engano. Mas também Ele sabe se você ajuda, sem ninguém saber, se você oferta generosamente, se você não falta ao trabalho, se você glorifica a Deus nos lugares que você vai. Ele sabe de tudo. Porque Deus da Bíblia, Deus Senhor e Salvador, Ele é onisciente. O que isso importa para nós? Que nós vamos agora andar na luz, e não nas trevas. Porque as trevas é para esconder, e a luz é para revelar. Então, se a minha vida e a sua vida está oculta nas trevas, hoje é o dia da salvação. De reconhecer, Deus, até agora, até esse momento eu errei. Eu falhei, fui fraco. Mas hoje, a partir de hoje, Jesus vai ser o meu Senhor de fato. Eu vou viver como Ele merece que eu possa viver. Não importa se eu vou sofrer perseguição, oposição, maltrato, porque vale a pena
sofrer por causa de Jesus. Açoites, zombaria, por aí vai. E por fim, versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor, pois isso glorifica o nome do Pai. Ele é o Senhor, e isso glorifica ao Pai. Só por meio de Jesus podemos ser salvos. Só por meio de Jesus podemos chegar ao Pai. Só por meio de Jesus podemos ser salvos, porque Ele é o Senhor. Ele tem o senhorio por tudo o que Ele passou. Ele experimentou de tudo nessa terra, nesse mundo, mas Ele não pecou, não se entregou ao pecado. Ele tem o senhorio pelo desejo de fazer a vontade do Pai. Ele tem o senhorio pela humildade que Ele teve. Ele tem o senhorio pela sua humilhação. Ele tem o senhorio pela obediência ao Pai. Ele tem o senhorio por saber exatamente o que agrada a Deus e cumprir a vontade de Deus. Será que nós sabemos qual é a vontade do Pai? E nós cumprimos essa vontade do Pai na nossa vida? Conclusão para nós, uma aplicação. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Se os irmãos quiserem abrir lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Agora uma aplicação para nós de tudo que foi falado. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Irmãos, eu amo ser servo de Jesus. E você? Temos que amar isso e nos apegar firmemente a essa verdade. Primeira aplicação. Jesus, Ele é Senhor. O sentimento dele foi fazer a realizar a vontade do Pai. Sentimento que deve ser o mesmo de seus discípulos. Olha o que diz Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta nós ter a mesma humildade de Jesus, a mesma obediência, a mesma integridade, sermos autênticos. Eu sou uma pessoa legal, jóia aqui, mas lá no meu trabalho eu sou o diabo. Que isso? Não pode ser assim, irmãos. Aqui eu falo a verdade, sou santo, sou puro, mas em casa, na internet, estou entrando em sites que não devem ser entrados, ou vendo filmes que não devem ser vistos, ou falando coisas que não devem ser faladas. Onde está a santidade? Onde está o temor a Deus? Claro, nós somos falhos e podemos errar e cair, mas nós não ficamos no pecado, amando o pecado ou gostando do pecado. Arrependemos, pedimos perdão e vamos andar para frente. 2. Jesus, sendo Senhor, teve atitudes simples, íntegras e autênticas. Do mesmo modo, seus discípulos devem ser no serviço ao reino. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, a nossa glória, o testemunho da nossa consciência. Como é que é a sua consciência? Ela te acusa ou ela está tranquila? O testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido neste mundo. O cristão ele é diferente, e ele incomoda porque ele é diferente. Porque ele fala a verdade onde é mentira. Ele é justo e fiel onde há arrogância, maldade. E ele é puro, porque Deus é santo e nós precisamos ser santos como Ele. 3. Jesus, como Senhor, foi humilde, qualidade de servo. Ele é Senhor, mas lavou os pés dos discípulos. Assim, seus discípulos devem ser e agir uns para com os outros. Olha o que diz Romanos 12, versículo 11. No zelo não sejais remissos.
Irmãos, as coisas de Deus devem ser feitas da melhor maneira possível. Temos que chegar cedo no domingo. Temos que participar das reuniões nos lares. Quarta-feira aqui na reunião de oração. Reunião de jovens. Vamos incentivar uns aos outros a ter zelo com as coisas do Senhor, porque Ele merece o nosso zelo. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Temos um fervor no nosso coração. Eu quero servir, eu quero ir, eu quero fazer parte dessa obra. 4. Jesus, sendo Senhor, se humilhou obedecendo à vontade do Pai e foi até as últimas consequências para se tornar o Salvador do mundo. Ele não se importou em sofrer tudo que Ele sofreu para nos salvar. Que os seus discípulos se humilhem diante de Deus para serem instrumentos de Deus para a salvação dos pecadores em Cristo Jesus. Olha o que diz Tiago 4, versículo 10. Tiago 4, 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 5. Jesus é Senhor. Por que Ele é Senhor? Ele foi exaltado porque perante Deus Ele se humilhou. Olha o que diz Salmo 104, 31. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. A sua obra, irmão, irmã, tem que glorificar o nome de Deus. O que você faz, o que você fala, as pessoas vendo e falam assim: Deus seja louvado por sua vida. E não manchar o nome de Cristo. Hoje é o dia da salvação, não esqueça disso. 6. Jesus é Senhor, pois não há outro nome acima dele. A Jesus devemos todo o nosso louvor, dedicação e serviço. Vamos dobrar o nosso joelho a Ele agora. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Não há nome nenhum, apesar dos homens, as religiões que colocaram outras pessoas, não existe. Amém? Porque Jesus é o Senhor, Ele é o único que pode nos salvar. E por fim, Jesus Cristo é Senhor. Tem alguma dúvida? Eu não tenho, nenhuma. Que exaltemos o Teu santo nome com vidas autênticas, amizade sincera, testemunho fiel, amor verdadeiro, adoração constante, não é só no prédio. A adoração sua, você vai embora e continua adorando. Como? A sua vida é uma adoração. O seu falar e tratar as pessoas aí fora é uma adoração a Deus. Atitudes de bondade, fidelidade, porque Jesus é o Senhor. Filipenses 2,11 diz assim: toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A nossa língua deve confessar no nosso dia a dia que Jesus é o Senhor. Amém? Uma palavra final está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo vai nos abençoar com essa palavra aqui. Que entre no seu coração e faça a diferença. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A sua fé está crescendo ou está diminuindo? E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Nosso amor um com os outros está aumentando ou diminuindo? Puxa vida, domingo eu vou ver aquele irmão, ou aquela irmã. Puxa vida, domingo eu vou ver minha irmã e meu irmão. É diferente.
Está aumentando, não diminui. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, em todas as vossas perseguições. A perseguição foi como um combustível para os tessalônicos, e não um motivo para desistir. Olha, nós estamos sendo perseguidos por causa de Jesus, vamos fazer mais, porque vale a pena. E nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O mundo não nos aceita porque nós somos diferentes, porque Deus é o nosso Senhor através de Cristo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Aquele dia vai acontecer isso. Então não importa a tribulação, o sofrimento que você passa agora por causa de Jesus. Tudo um dia vai acabar. Quando Deus falar, basta, Jesus, vai, acabou. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que Jesus, Senhor, seja glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar. Depois nós estaremos, os presbíteros, aqui na frente, para orar com você, compartilhar com você algo que você queira agradecer, suplicar, rogar ou pedir. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque Jesus fez tudo o que Ele podia fazer para nos salvar. E queremos reconhecer, Pai, a Sua majestade, a majestade de Cristo, e também o Teu Espírito que habita em nós, que faz a diferença na nossa vida. Se até hoje, até o momento, Pai, nós temos entristecido o Teu Espírito, que possamos reconhecer o nosso erro, e daqui para frente, Pai, andar de forma diferente. Que o Teu nome, o nome de Cristo, possa ser glorificado através da nossa vida. E que possamos esperar na fé, que um dia isso tudo vai acabar. E nós, na volta dEle, na volta de Jesus, nosso Senhor, nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos, e encontraremos com Ele nos ares, e iremos eternamente com o Senhor para o céu. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo. Só possa nos perdoar, Pai, quando nós falhamos, nós não confiamos no Senhor, mas que possamos, a partir de hoje, confiar 100% no Senhor. Que a tribulação, que a aflição que passamos neste mundo não seja nada comparado com o poder do Senhor, e sabendo que o Senhor é soberano e sabe de tudo que está acontecendo no mundo e controla, Pai, as nações de acordo com a sua vontade. Que Jesus seja de fato o nosso Senhor, e naquele dia nós podemos ser achados e levados com o Senhor eternamente. Em Cristo te oramos. Amém.